O apóstolo Paulo, ele escreve algumas epístolas, algumas cartas, e ele escreve aos Romanos, e esse texto é um dos textos que eu mais amo. E esses dias eu estava na minha célula, quinta-feira, e eu fui ministrar uma canção. E eu usei um texto para falar a respeito daquela canção. E quando eu voltei para minha casa, Deus encheu meu coração de alegria e me deu essa palavra bem nesse dia. E eu disse: domingo eu vou ministrar acerca disso. Romanos capítulo de número 8, no versículo de número 28, vai dizer: e bem sabemos, olha quem está dizendo, o apóstolo Paulo. E bem sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o propósito de quem? Olha, você fala de Deus. Então, se Deus tem um propósito sobre a nossa vida e nós cremos que nós somos chamados, então quer dizer o apóstolo que todas as coisas que estamos vivendo é segundo eles, isso tudo contribui para que eu e você venhamos viver o propósito de Deus que está estabelecido sobre nós. Amém? Quando nós estamos falando amém, irmãos, nós estamos em concordância. Só que será que realmente eu e você estamos concordando com aquilo que nós estamos vivendo? Será que eu e você estamos de comum acordo com o céu sobre todas as coisas que nós temos vivido durante os nossos dias? Quando nós estamos falando de todas as coisas, nós precisamos entender que o céu, ele nos separou, nos chamou para viver um novo propósito, amém? Mas não é um propósito que eu desejo, ou que eu determino viver. É um propósito que eu tenho certeza que fui chamada para vivê-lo. Então é como se eu deixasse a minha vida ser direcionada por alguém. E tudo que eu fosse viver na minha vida, isso seria um propósito de Deus para mim. Então isso seria um propósito de Deus. Todas as vezes que eu sofresse uma injustiça, é um propósito de Deus para mim. Todas as vezes que eu passasse por momentos difíceis e chorasse, isso seria um propósito de Deus para mim. Todos os dias que eu me alegrasse na presença de Deus, ou fosse surpreendida com algo e me alegrasse, também seria um propósito de Deus para mim. Mas o texto está dizendo que isso que acontece é para aquelas pessoas que foram chamados, amém? Escolhidos por Deus para viver um propósito. Então, se eu acredito que o Senhor me separou, me chamou, me resgatou para viver um propósito, então quer dizer que tudo que eu vou viver a partir do momento que o Senhor me chamou para o propósito, tudo isso vai contribuir para o meu bem. Você crê nisso? Então por que nós murmuramos? Quando nós choramos? Por que nós reclamamos quando somos traídos? Por que nós reclamamos quando o nosso dia não está bom? Se tudo o que está acontecendo à nossa volta está contribuindo para o nosso bem. O texto não vai dizer que é a alegria que contribui para o meu bem. O texto vai dizer que tudo aquilo que eu viver está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, está segundo o seu propósito. Então o texto, por que o apóstolo Paulo vai dizer? Porque esse cara, ele sofreu vários naufrágios e viveu em várias prisões e cadeias. Ele foi açoitado em praça pública, foi amarrado os pés e mãos e lançado dentro de uma prisão. Lá dentro ele cantava louvores a Deus, porque sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo era um propósito que o céu estava estabelecendo sobre a vida dele. E ainda na cadeia conseguia adorar a Deus. Então eu e você precisamos estar convictos de que o céu tem um propósito para mim, tem um propósito para você, e tudo aquilo que nós estamos vivendo dia após dia vai contribuir para este propósito. Amém? E não tem como eu ministrar essa palavra e não lembrando de um menino de 17 anos cujo nome era José. A Bíblia vai dizer que José, ele estava na sua casa ao cuidado do seu pai Jacó. José agora ele está sentado com o seu pai, tomando o seu cafezinho, está sendo mimado por ser o filho mais novo.
de maneira que ele está recebendo presentes do seu pai. O texto da palavra de Deus vai dizer que ele era mais amado do que os seus irmãos por Jacó. Mas eu entendo, queridos, porque José, ele era o filho da esposa que Jacó trabalhou 21 anos para ter. Era o filho que ele mais desejava, da mulher que ele mais amou. A palavra do Senhor vai dizer que ele amava tanto, e para os seus filhos deram roupas normal. Mas para José não. Ele pega uma túnica colorida e dá para o José. Só que José, o que ele não sabia, que o céu estava conspirando para um novo processo de Deus na vida dele. O céu jamais vai dizer para nós qual é o propósito, porque nós não vamos suportar o processo se ficarmos sabendo. Vai bater ansiedade, vamos ficar agoniados e vamos dizer: Deus, eu não quero. O céu jamais vai dizer para nós qual é o propósito, mas eu e você precisamos entender que o céu tem um propósito estabelecido sobre nós, amém? E muitas vezes nós não vamos entender porque nós estamos vivendo momentos da nossa vida, mas isso é momentos. E nenhum momento determina aquilo que o Senhor tem para realizar, amém? Porque são apenas momentos. Então a palavra do Senhor vai dizer que agora José está lá com o seu pai, sendo paparicado, um menino que não trabalhava no grosso. Tinha 17 anos, os irmãos estavam apacentando o rebanho do seu pai, porém José estava onde? Em casa. E a Bíblia vai dizer que ele estava em casa e um dia ele teve um sonho, teve 2 sonhos e começou a contar os sonhos. O primeiro ele vai contar que os feixes de trigo se prostravam para os feixes dos irmãos, se prostravam para os dele. E depois ele vai dizer que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam para ele. Os irmãos olham para ele e vai dizer: pronto, fica em casa sem fazer nada o dia todo e ainda quer ser melhor do que nós. O seu pai vai dizer: quer dizer, José, que você vai dominar sobre nós e nós vamos ter que reverenciar você? A verdade é, eu não sei de nada, só sei que eu sonhei. E ele conta o sonho. Os irmãos vão para o rebanho cuidar. E de repente o pai olha para ele e diz assim: José, vai até os seus irmãos, leve comida para eles. José vai como, irmão? Crente anda triste? Crente anda triste, irmão? Se anda triste não é crente. Quem anda triste, irmãos, é quem não tem a esperança, quem não sabe para onde vai chegar. Agora quem é crente, irmão, sabe onde vai chegar, sabe porque está em Deus e sabe que aquilo que ele não pode fazer, Deus vai fazer por ele. Sabe como que José andava feliz da vida, rindo e levando a comida para os seus irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que ele andava muito feliz. Quando ele estava andando, os irmãos olharam de longe, olharam para ele, um fala para o outro assim: ó, lá vem o sonhador. Ou seja, está sonhando demais. E esse menino, se o pai não podar ele, isso daí vai dominar sobre todo mundo. Tem gente que fala assim até hoje, né? Sabe por quê, irmãos? Porque tem algo que desperta em nós. Isso é o próprio Deus nos despertando para algo. Os irmãos olham e dizem assim: vamos matá-lo. Vamos dar cabo da vida desse menino. Pelo menos se a gente matar ele, ele não vai ficar mais causando. Você acha que ele queria causar sofrimento nos irmãos? Você acha que ele queria que algum irmão ficasse agoniado por ele? Claro que não, gente. Aí um olha para o outro e diz: não vamos matar, Deus o livre, ele é o nosso irmão, longe de nós ter sangue do nosso irmão sobre as nossas mãos. Mas vamos fazer o quê? Vamos lançar ele numa cisterna. Lançamos eles aqui, deixamos ele aqui. Pegamos a roupa dele e matamos um animal, colocamos o sangue do animal, levamos para o nosso pai e vamos falar que um animal comeu ele. E já não existe mais José na nossa vida. Está tudo certo. Quando eles estavam pensando assim, logo vem Deus. O texto que a gente leu, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E está segundo o seu propósito. O propósito é de quem? De Deus. Deus tinha um propósito sobre José. Aí o que agora os irmãos vão fazer? Vendê-lo como escravo. Passa os mercadores, compra José. Então agora José vai trabalhar como escravo. Ou seja, um menino que estava ao cuidado dos seus pais, que não tinha um calo na mão, agora ele vai ser um escravo. Só que o que, irmãos, que difere o José dos demais é porque a glória de Deus estava sobre o José. José, ele se destacava independente do lugar e da posição que José está. Os irmãos venderam como escravo, ele era o melhor escravo que existia. E ele era tão viçoso, a Bíblia diz que ele era viçoso, que ele tinha uma força e que tudo que José fazia prosperava. E ele era diferente dos demais. Irmãos, então não importa onde tem nos colocado, nós sempre seremos o destaque da turma, porque nós carregamos algo que está dentro do nosso coração, algo dentro de nós. José já não tinha mais a segurança do pai.
José não tinha mais a sua família, porém agora, José só tinha algo que era o suficiente para ele chegar no propósito que Deus havia estabelecido sobre ele. Deus. Talvez muitas pessoas vão te abandonar ou nos abandonam. E muitas vezes a gente não entende o processo. E a gente começa a questionar Deus, o porquê tantas traições, mentiras, calúnias. Por que que as pessoas estão se distanciando de nós? Por que que todas as coisas estão acontecendo dessa forma? E Deus está dizendo, porque eu quero te levar para um lugar que você não tenha mãos humanas. Eu quero te levar para um lugar que você não corra para uma pessoa. Porque a única pessoa que você vai correr a partir de hoje será para mim. Você vai descobrir em mim que tudo que você precisa, eu tenho. Deus muitas vezes Ele quer nos tirar de um lugar e nos colocar diante dEle. Até contei que quando eu vim para... A minha mãe está ali. Eu apresentei uma criança agora há pouco. Eu fui apresentar o Tiago, ele tinha 2 meses. Quando eu apresentei o Tiago com 2 meses na igreja. Terminei de apresentar o Tiago, nós sentamos, eu, minha mãe, meu pai, o Anderson, o pastor Anderson. E o Altair foi pregar. Era um auxiliar da nossa igreja. E ele foi pregar e Deus usou ele naquele dia tremendamente. Ele disse, Fer, fica de pé, dá o Tiago para sua mãe. Eu dei o Tiago para minha mãe e ele diz assim, você vai embora de Bauru. Você vai para uma terra longe, desconhecida, e você não conhecerá ninguém lá. Mas Deus está dizendo que lá Ele tem um propósito para a sua vida. Bem assim Ele disse. E que você vai conhecê-lo como você nunca o conheceu. Irmãos, eu sabe quem que eu conheci? A minha mãe. Para onde que a gente corre? Para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, o pastor olhou para mim e disse assim, Fer, eu preciso de um líder de jovens. Eu vejo que você tem tudo, você é a resposta da minha oração. Ou seja, alguém estava orando para eu chegar. Você sabia que alguém está esperando, orando para você chegar? Eu imagino que eles diziam, não tem um escravo decente aqui que presta. Ei, quem sabe alguém diz, cadê esse escravo que não aparece? Mas Deus falou, calma que eu estou encaminhando um José aí. Ele não tem um calo na mão, mas vai trabalhar por 10. Ele não tem um calo na mão, mas vai trabalhar por 20. Vai trabalhar muito, tem gente orando para você chegar. Tem gente orando para você chegar. Quando eu cheguei, irmãos, fui a líder dos jovens daquele lugar. Você acha que todo mundo gostava de mim porque eu era líder? Não, tinha gente que ficava com ciúmes. O vice-líder ficou com ciúme quando eu cheguei. Hoje ele é meu irmão, Valentim. Esses dias esteve aqui na nossa igreja. Foi o primeiro que ficou com ciúme. Eu olhei para ele e disse assim, Valentim, você pode até ficar com ciúme, cara, mas você não sabe de onde eu vim. E nem sobre uma promessa que eu cheguei até aqui. Eu vou te dizer uma coisa, jamais eu vou recuar porque tu não quer gostar. Porque aquilo que Deus colocar na minha mão para eu fazer, eu vou fazer. Mas eu vou fazer com muita excelência, com muita grandeza. Porque o meu Deus merece o melhor. Tem gente orando para você chegar. Talvez o trabalho vai ser árduo. Mas quando você tiver a oportunidade, faça o seu melhor. Pastora, mas ele era escravo, mas era o melhor escravo. Ele era o melhor. A palavra de Deus diz que ele era tão bom como escravo, que ele chama agora a atenção de Potifar. Potifar olha para ele e diz, ele é diferente. Esse cara é tão bom que eu vou tirar ele da escravidão, vou levar para mim, para minha casa. E ele vai cuidar lá da minha casa, das minhas coisas. Agora ele sai e é promovido. E ele entra para dentro da casa de Potifar. Quando ele entra na casa de Potifar, ele cuida com todo amor, com todo carinho. E ele continua sendo bem visto. Ele continua sendo, porque tudo que ele colocava a mão prosperava e ele produzia. Ou seja, o céu estava conspirando em seu favor para o propósito que o céu, o próprio Deus, estabeleceu para a vida de José. E a nossa vida é mais ou menos igual à vida de José. É muito parecida, irmãos. Ou seja, um dia nós estamos tranquilos na vida. No outro dia aparece um trabalhão para a gente resolver. E os problemas vêm aparecendo dia após dia. E a gente vai dizendo, Deus, o que está acontecendo? E Deus está dizendo assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para o seu irmão e diz assim, é tudo. É tudo. Não é uma coisa ou outra, é todas as coisas.
é todas as coisas. Não é um pouco, é todas as coisas. Então tudo que eu vou viver, todas as coisas, é os dias bons, os ruins, é os amigos bons, os amigos ruins, é o amigo fiel e é o traidor, mas tudo isso contribui para o propósito. Lembra Jesus? Por que Jesus escolheu Judas? Porque sabia que o único capaz de traí-lo era Judas, para um propósito. Então tudo contribui para o bem. Até o Judas que você carrega contribui para o teu bem. Tá sabendo disso, né, irmão? Não mate o Judas, viu? O Judas vai te levar para o lugar onde Deus preparou. Tem gente que diz assim, eu não aguento mais, é Judas. Calma, deixa ele, que ele tem capacidade que os demais não vai ter. E para Deus te levar lá, o Judas precisa estar aqui. E o Judas, ele é tão bom, irmão, que ninguém mata ele, ele se enforca. Olha para o seu irmão e diz, não mate o Judas. Agora ele está na casa de Potifar, mas ele era bonitão, irmão. Porque agora Satanás, ele quer destruir aquilo que Deus colocou como propósito. Aí Satanás vai usar o que, irmãos? Vai usar métodos. E o métodos é tudo aquilo que nos seduz. Quando eu falo tudo aquilo que nos seduz, eu não estou falando de simplesmente um corpo físico. Eu estou falando aquilo que tem o propósito de nos tirar do caminho. Ou seja, a mulher de Potifar, ela olha para José e deseja ele. Mas a Bíblia não diz que José desejou ela. Porque José estava com os olhos fitados no propósito que Deus estava estabelecendo. Mesmo que ele estava passando por momentos difíceis da vida, em nenhum momento você vai ver algum texto narrando que ele questionou, que ele brigou com Deus e que ele falou mal. Muito pelo contrário, ele trabalhava porque ele entendia que se ele estava vivendo aquilo, é porque Deus havia determinado na vida dele isso. Quando a mulher de Potifar, ela corre para seduzi-lo, José agora, ele foge, a Bíblia diz que ele corre, mas na mão dela fica um pedaço da sua vestimenta. Quando o marido chega, ela olha e diz para o marido, olha aqui, sabe o teu melhor escravo? Aquele que era escravo que você colocou para vir aqui dentro de casa, que você confia fielmente nele, tentou contra mim. Está aqui, é um pedaço da roupa dele. Mais uma vez ele está sendo injustiçado. E agora ele vai para a cadeia. Primeiro os seus irmãos, depois vende como escravo. Depois, quando ele acha que agora ele está na casa de Potifar, que ele pode respirar. Ou seja, Deus está concluindo o propósito. Lá vem uma apunhalada nas costas. É ou não é igual à nossa vida? Sonhei um sonho quando eu estou chegando nele. E eu acho que Deus agora vai concluí-lo. Vem agora uma mulher louca e mente ao meu respeito. Parece muita injustiça ou não parece? Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está dizendo, não é na casa de Potifar. O propósito não é a casa de Potifar. Eu preciso que vocês sejam em outro ambiente. E tem lugares, irmãos, de comodismo nosso, é ou não é? Está cômodo. Daqui eu não quero sair. Na casa de Potifar está bom. E Deus está dizendo, não é na casa de Potifar. E aí ele faz o quê? Permite. Pode ir, mulher de Potifar. Ele vai correr porque eu conheço o meu filho. Pode lançar ele na cadeia, porque é lá que eu quero ele. Tem lugares em que Deus quer, você vai falar, pastora, para, pastora. O senhor está dizendo então que Deus agora quer lançar todo mundo? Vai. É isso que eu estou falando. Que as cadeias da vida, quem lança é Deus. Segundo aqueles que foi chamado para a sua obra, o seu propósito. Só para esses. Quem não foi chamado, irmão, fica despreocupado. Mas quem foi chamado, irmão, tão lascado.
Sabe por quê? Porque assim, ó, Deus era tão fácil pegar José e colocar ele para ser governador. Era fácil ou não era? Mas para José entrar, ele precisava ter maturidade. Para José entrar, ele não poderia entrar como o filhinho amado de Jacó. Ele não poderia entrar como um menino de 17 anos que não sabe fazer nada na vida. Deus está dizendo, vai ter um processo doloroso, mas você vai chegar lá pronto. Escute o que eu vou te dizer. Vai ter um processo doloroso, mas quando você chegar lá, irmãos, no propósito de Deus, você vai chegar pronto para assumir aquele negócio. É lugar que ninguém vai dominar, mas você vai. É lugar que ninguém vai entender, mas você vai. É lugar que ninguém saberá fazer, mas você vai. Tem lugares que Deus está dizendo, está cômodo, mas não é aí. Mas Jesus, eu já sofri até agora. Vou sofrer um pouco mais, para o propósito vai. Porque o que eu vou te entregar, você só vai saber dominar. E só vai saber, irmãos, realmente exercer se você passar por todo esse processo. Aí ele passa por processo e vai para a cadeia. Chega lá, tem 2 homens na cadeia. O copeiro e o padeiro. De 5 horas da tarde, porque imagina que ele estava lá sem fazer nada. Vamos jogar Uno. Daí, José, e daí? Você fez? Ah, uma mulher louca lá do Potifar disse que eu dei em cima dela. Ela pegou um pedaço da minha roupa. Ela nada fiz para aquela mulher louca. E agora, para sair da cadeia? O céu tem um plano. Você tem um plano? Não, o céu tem. Você tem outro, seu irmão fala, você tem um plano? Mas o céu tem. Aí ao céu o que vai fazer? Vai te dar um dom. O céu vai nos dar um dom. Ele não tinha o dom de revelações, ele só era um sonhador. Mas agora o céu tem um plano. E diz, você agora vai interpretar sonho. Aí dorme o padeiro, o copeiro, acordam com sonho dizendo, ó, escute. Eu sonhei assim, 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 contaram o sonho. E ele olha bem para o padeiro e diz assim, amanhã tu vai morrer. E tu, copeiro, vai entrar de volta lá no palácio. E quando tu entrar, lembra de mim. Lembra de mim. No outro dia, o padeiro morre. E o copeiro entra para dentro do palácio. E ele pensa, o copeiro vai lembrar de mim. Ele lembrou dele? Lembrou? Mas o céu lembrou. Pode todo mundo se esquecer de você, mas o céu não se esquece. Pode todo mundo esquecer de uma promessa, mas Deus não esquece. Ele vai dizer, irmãos, eu não esqueço das promessas que um dia eu fiz. Pode passar céu e terra, mas a minha palavra ela não há de passar. E aquilo que eu prometi, eu, Senhor, sou fiel para cumprir. Parece que é tão distante de nós, irmãos, as promessas de Deus. Não, não é. Parece que está longe, que foge dos nossos dedos. Estamos na igreja e recebemos as promessas de Deus. Mas onde é que elas estão? Porque a promessa não condiz com aquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, estou escravo e tenho uma promessa. E Deus está dizendo, calma, é momentâneo. Vai chegar onde eu quero. Aí ele fica, continua. Dentro da cadeia. Agora sozinho. Ou seja, ele Deus. Mas aí o céu começa a trabalhar. E o céu agora vai fazer com que Faraó tenha um sonho. E Deus tinha dado para ele agora um dom. Presta atenção no que eu vou dizer. Como Faraó era rei, é natural, irmãos, todos os reis ter os seus conselheiros. Ou seja, pessoas da linhagem real. Essas pessoas era como se hoje fossem ministros que tivessem mestrado, doutorado, ensinos diferentes, fossem bilíngues, né? Que interpretasse tudo o que você pudesse imaginar. E também tinha os magos, os feiticeiros, que faziam as suas magias para descobrir as coisas. Só que todas essas pessoas foram convocadas e nenhuma dessas pessoas conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Mas o céu, olhando e dizendo para o copeiro, não lembrou, mas fala que tem alguém agora. E de repente Faraó fica muito furioso, porque ninguém é aí. Vem o copeiro e diz, meu senhor, eu tenho alguém. Escute o que eu vou te dizer.
Tem pessoas que têm mestrado, doutorado, que têm tudo, tem dinheiro, mas não tem um dom que o Senhor te deu. É esse o dom que vai fazer você diferente dos demais. É o que o céu colocou dentro de você, que faz você diferente dos demais. Você não é o melhor no seu trabalho porque você é o melhor. Você só é o melhor porque Deus fez você ser o melhor daquele lugar. Você não é a pessoa melhor, é o Senhor quem te faz melhor. É o céu quem nos faz melhor. Você destaca porque o céu faz você se destacar. E a palavra do Senhor vai dizer que o copeiro diz: olha, meu Senhor, tem um moço lá, o nome dele é José. E esse moço, nós sonhamos um sonho, eu e o padeiro. E o padeiro realmente morreu no outro dia. E eu voltei aqui para trabalhar. E eu tenho certeza que se o Senhor convidar esse moço, ele virá aqui. E ele vai saber interpretar o teu sonho. Ele diz: pois bem, manda chamar. Quando manda chamar José, a Bíblia vai dizer que José se arruma, se limpa, se banha, corta a sua barba e vai bem apresentável. Sabe por quê? Porque José estava pensando assim: oh Deus, agora é Faraó, já não é mais Potifar. Eu tenho certeza que agora tudo aquilo que o Senhor sonhou, tudo aquilo que eu vivi até agora, todas as injúrias, todas as mentiras, todas as calúnias, todo o sofrimento, chegou a hora da minha honra. Então eu vou bem bonito, Deus, eu vou me preparar, porque o que eu não vou perder é a oportunidade de estar na frente dele. Quando ele se apresenta para Faraó, Faraó não estava nem ligando para a beleza, e ele diz assim: moço, eu tive um sonho, quero te contar. Eu sonhei com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E depois no segundo sonho eu sonhei com 7 espigas de milhos boas. E sonhei com 7 espigas de milhos, todas sem nada, bem murcha, bem feia. Interpreta para mim o que quer dizer. E ele disse: pois bem, 7 anos haverá de fartura sobre o Egito. Muita fartura, porém, depois desses 7 anos vai ter muita fome sobre a terra. Então nesses 7 anos plantem muito, porque tudo que vocês plantar nesses 7 anos, vocês colherão, porque 7 anos haverá de muita fome, somente no Egito haverá comida, e os outros povos virão até aqui para comprá-lo. Então comece a trabalhar. Ele diz: moço, eu não tenho ninguém para cuidar disso, e eu queria te convidar para trabalhar comigo. Quem está preparado para o convite aqui, irmãos? Quem já está preparado para o convite, diga: Deus, só estou esperando o convite. Chegou a hora, irmãos, em nome de Jesus. Você não entende porque você está vivendo isso, você não entende porque você está passando isso. Nenhum momento define, irmãos, o que nós iremos viver. Todo sofrimento momentâneo vai te levar para um propósito de Deus, amém? E aí a palavra do Senhor vai dizer que agora ele vira governador do Egito. Ele vira o quê? Governador do Egito. E a Bíblia diz então que 7 anos se passa, fartura. Colocaram celeiros, abasteceram, era tanta comida, 7 anos de fartura. Passa-se algum período e veio a fome. E vinham gente de todos os lugares. Então Jacó chama os seus filhos e diz: não temos comida, vai até o Egito, leve prata, levem isso, leve aquilo e tragam comida para nós. Quem governava o Egito? Quem governava o Egito, igreja? Quando chegam, irmãos, é tão lindo a mudança que Deus faz em nós, né? Ou não é? Que tem pessoas que olham para nós e nem nos reconhecem. De tão lindo que a gente fica com Deus. Aí quando chegaram, os irmãos não reconheceram. José reconhece, chora. Pede para ir buscar o outro irmão mais novo, que é Benjamim, e não diz nada para os seus irmãos, não se revela. Vão buscar Benjamim e volta. E agora eles deixam Benjamim e vai buscar o pai. Mas quando eles vêm, o irmão está com o coração angustiado. E José precisa revelar para os seus irmãos quem ele é.
E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chega aí. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem pese os vossos olhos em me haveres vendido para cá. Ou seja, não fiquem tristes, porque vocês me venderam. Porque para a conservação da vida, foi Deus que me enviou antes de vós aqui. Porque para conservar a vida de vocês, Deus me mandou primeiro. Olha que coisa mais linda, irmãos. Você está achando que vocês fizeram mal para mim? Não fizeram, não. Tudo isso fazia parte de um propósito de Deus. Tudo isso era Deus agindo no céu. Tudo isso foi o próprio Deus que ordenou. Olha isso! Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos a vida de um grande livramento. Você não está entendendo, irmãos? Quem te feriu, até quem quis ver você contra, e Deus está dizendo: fui eu, sou eu. Mas tem que ter muita maturidade, irmãos, para reconhecer que até os tropeços, até quem te fez tropeçar e cair, foi o próprio Deus para te conduzir para o propósito, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Pelo que Deus me enviou adiante de vós, assim não foste vós quem me enviastes para cá. Ou seja, vocês acharam que era o plano de vocês contra a minha vida, mas não, foi Deus que me colocou aqui por pai de Faraó. Uau, olha isso. Ei, Deus me colocou aqui, sabe para quê? Como um pai de Faraó. Quem dá conselho para o pai é o filho? É, irmãos? Não. Quem dá conselho para o filho é o pai. Era mais ou menos assim: se Faraó fosse o meu pai, quem me daria conselho era ele. Porém Deus me colocou aqui para ser pai de Faraó, porque quem aconselha Faraó sou. Uau! Deus está dizendo: eu vou te levar para lugares que quem é maior vai ser menor do que você. Você não está entendendo, irmão? Ele pode ser o rei, mas quem vai governar vai ser você. Deus vai te levantar como cabeça neste lugar. Deus me colocou como pai de Faraó. Quem aconselha sou eu. Deus vai fazer você um conselheiro. Deus vai te colocar em lugares, sabe por quê? Porque quem tinha diploma lá com Faraó não podia. Quem era bom lá com Faraó não podia. Mas tinha um preso encarcerado que ninguém dava nada. E Deus falou: é ele que vai dominar, é ele quem vai mandar. E ele vai dizer: por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como um governador em toda a terra do Egito. Então pare de reclamar se as pessoas estão te traindo. Pare de reclamar se as pessoas têm te abandonado. Pare de reclamar, irmãos, até a própria casa se levantou contra ele. E o que vinha depois ele matava no peito. Então não murmure. Pare de reclamar da sua vida. Porque todas as coisas que você está vivendo está contribuindo para o teu bem. Oh, aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus? Todas as coisas que nós estamos vivendo está contribuindo para o nosso bem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Levanta a sua mão direita e diga comigo: eu fui, diga, chamado
para um propósito. Diga: eu fui chamado para um propósito. E tudo que eu e você vivemos a partir deste momento é proposital. Pode aplaudir a Ele. Deus precisa colocar em nós um coração de frieza. Tem muita gente sentimental. Deus olhou para ele e disse: José, do jeito que está, não governa nem sua própria vida. Cuidado pelo pai mimadinho, deita a cabeça no colo do pai e dorme. Se você é assim, dê cuidado. Ai, ai, ai. Credo, pastor, estou falando sério, irmão. Se ele te separou, você acha que você vai ficar deitadinho no colo? As pessoas nos odeiam pelo propósito. Não é o que você é o propósito que você carrega. Não era pela roupa de José, é pelo propósito que José carregava. Então as pessoas vão nos odiar simplesmente pelo propósito que carregamos. Por que você acha que as pessoas amam crente? Ama? Claro que não, irmão. Porque você é crente, você é servido de chacotas. Quer ver? Você vira crente hoje. Se batiza hoje. Amanhã você é chamado para ir numa festa e você fala que não vai. Sabe o que eles vão dizer para você? Agora ele é crente. Agora ele não vai mais nada. Agora é irmãozinho lá da igreja. Pai, Senhor, irmão. É assim ou não é? Hã? Agora ele é crente. Dá paz para ele. Agora lá, dá paz. Aí ele fala para você assim: Pai, Senhor, irmão. Zoando. É assim ou não é? Hã? Nós somos motivo de chacota sempre. Pelo propósito que nós carregamos. E só vai entender, irmão, quem chega depois aqui e Deus vai chamar segundo o seu propósito. E eu fico assim: vocês vão se lascar. Porque depois Jesus vai chamar vocês vão ficar pior que nós. Vão entrar para dentro da igreja e vai viver o propósito de Deus. Porque se Deus tem um propósito, pode estar lá na rua, pode estar em qualquer lugar, Deus vai chamar. Paulo estava perseguindo os crentes, vivendo atrás dos crentes, querendo matar os crentes. No meio do caminho, a Bíblia vai dizer que Jesus cegou ele. E diz: agora você vai viver segundo o meu propósito. Sabe por quê, Paulo? Você queria matar os outros? Pois agora você vai fugir do povo, porque o povo vai querer te matar por amor do evangelho. De perseguidor passou a ser perseguido. E aí a Bíblia vai dizer que ele sofreu os naufrágios. E você sabe como Paulo morreu? Decapitado. Cortaram a cabeça de Paulo por um propósito. Pastor, eu estou ficando com medo. Fica não. Porque quando você está no meio do propósito, irmão, você tem algo sobrenatural em você. Você não é covarde. Deus te dá um espírito de valentia. Tu vai é valente, tu luta, tu vê a glória de Deus. Você ora, os demônios vão embora. Você ora, tem pessoas sendo curadas. Você ora segundo o propósito, as portas se abrem. Você ora segundo o propósito, a sua família vai para a igreja. Você ora segundo o propósito, as portas vão se abrindo. Você está chorando, você está doendo, mas o Senhor tem feito os milagres acontecer. Tem ou não tem? Fala para mim que se você está no propósito, Deus está te abençoando. Você pode até chorar nos momentos difíceis da vida, mas Deus está te abençoando. José não estava sozinho, nem se sentia sozinho, porque ele sabia que Deus estava o abençoando. Talvez você estava vivendo no auge, acreditando que esse era o auge da sua vida. E aí você foi parar dentro de uma cadeia. Irmãos, a cadeia é o final para a gente chegar no triunfo. Quem sabe a sua cadeia hoje é financeira. Quem sabe a sua cadeia hoje é uma saúde. Quem sabe você está dentro de uma cadeia e não consegue sair. E Deus está te dizendo assim, ó, é o último estágio para você triunfar. A prisão é o último estágio para você triunfar. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os corredores e dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Bora no banco de trás aí, ó. No banco de trás aí, ó. Isso. Você sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Jó disse assim, ó. Ó Jó, perdeu seus filhos. Sabe o que é o pior de tudo, irmão? É pior quando a gente chega na igreja e a gente só quer ouvir o que a gente quer, ou não é? Hã? Acha que a gente quer. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da... Calma, irmão. Para. Todos os dias é dia de vitória na nossa vida. Todas as manhãs nós acordamos, respiramos. Olha que coisa mais linda.
olhamos, se não tem sol, tem chuva. É ou não é? Não é? Aí a gente reclama do sol. Aí a gente reclama da chuva. E a gente era para glorificar a Deus pelo sol e glorificar pela chuva. Porque é propósito. Hoje ele olha e diz, está precisando de chuva. Ou amanhã ele olha e diz, está precisando de sol. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem propósito de Deus aqui? Levante as suas mãos. Diga, Senhor, eu sei que o que eu viver a partir de hoje é porque eu estou vivendo o seu propósito. Diga, o seu propósito. Vamos cantar essa então, bora. Pode soltar da mão do seu irmão, pode levantar suas mãos, isso. Mas eu quero você aí, isso. Pensei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. À vontade. A vontade é tua. A minha vida Em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se levante as suas mãos, vamos declarar, bem lindo, vai. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Oh, aleluia! Ninguém impedirá. Nós te adoramos, Deus. Adore Ele, igreja. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém impedirá, ninguém impedirá os planos de Deus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mais uma vez. Pois eu estou contigo, filho. José, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Cante, igreja. E se o seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida. Eu de Jesus.
aleluia. Quem pode te levantar? Tem momentos que é assim, ó. Plano de Deus, ninguém impedirá. Tem momentos da vida que é assim, irmãos. A gente chora sozinho com Deus. Parece que ninguém se importa. Parece que ninguém vê, oh Deus. E a gente fica, Deus, onde é que está o Senhor? Será que o Senhor está me vendo, Deus? E Deus está dizendo, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o teu barco parecer Que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, ninguém pode te ajudar. E ele diz, estarei convosco todos os dias da vida. Deus, mas se eu tiver, Senhor, na prisão. João estava na prisão e Jesus estava com ele. Pedro estava na prisão e a igreja orava. E Deus estava com ele. José estava na prisão e Deus estava com ele. Paulo estava na prisão, mas Deus estava com ele. E nessa noite, irmão, se você está na prisão, Deus está contigo. Ele está contigo. Oh, aleluia. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está. Já tinha perdido seus filhos, tinha perdido a sua riqueza, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. E a mulher disse, amaldiçoa Deus, Jó, e morre, Jó. E ele diz, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Bendito seja o nome do meu Deus, porque Ele me deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa noite Deus está dizendo, filho e filha, não reclame, não murmure do processo. Isso faz tudo parte do propósito que o céu estabeleceu. Que o céu estabeleceu. Oh, aleluia, você vai chegar lá e ninguém vai poder te parar, porque Deus está dizendo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou. Levante as mãos e adore a Ele, igreja. Adore a Ele, aplauda o nome dEle, glorifique e exalte a Ele. Aleluia, glória a Deus.